Então é disso que eu vou contar um pouco para vocês. O processamento de linguagem natural também é uma área muito grande, como vocês vão perceber. E eu tentei fazer uma mega síntese da história, dos produtos e das tendências que a gente tem tido aí. De novo, pensando que é um ponto inicial para vocês começarem a estudar e mergulharem nesse mundo e se interessarem, continuarem trabalhando nisso. Tá? Então, o que é língua natural? Língua natural para a gente é a língua humana, português, inglês, espanhol, é isso que a gente usa para nos comunicarmos. A gente fala dessa forma para conseguir diferenciar das linguagens inventadas. Então, por exemplo, as linguagens de programação não são linguagens que a gente fala por aí. Tá? Então, a gente não considera elas linguagens naturais. Então, a área tem esse nome, né? Processamento de línguas naturais ou processamento de linguagem natural. O nosso objetivo, então, é ensinar a máquina a ler e a escrever, informalmente falando, ou habilitar a máquina a lidar com as várias tarefas linguísticas que a gente, ser humano, faz no dia a dia. A gente resume, a gente traduz, a gente lê, a gente fala. Tá? Então, esse é o nosso sonho aí, dessa área que eu vou chamar daqui para frente de PLN, vou usar a sigla. Tá bom? Processamento de língua natural. Responde perguntas, né? Então, o chat GPT e seus amigos são da categoria de sistemas de diálogo ou chatbots, respondem nossas perguntas. A área tem outros nomes. Tem muita gente que chama de engenharia das línguas naturais, linguística computacional. Esses nomes, em suas origens, eles representavam coisas um pouco diferentes entre si. Com o tempo, a comunidade passou a encarar como sinônimos. Então, processamento de linguagem natural tinha um olhar mais computacional, linguística computacional tinha um olhar mais linguístico. Essas coisas se unificaram com o tempo e a gente passa a usar os mesmos termos para tudo. É tradicionalmente vista como uma sub-área da inteligência artificial no Brasil e no mundo, pensando nisso, que a língua está atrelada a um tipo de inteligência que a gente tem. Aqui existe uma confusão que eu acho deliciosa. Então, vocês já devem ter visto gente falando processamento de língua natural, que nem eu estou falando aqui, e já devem ter visto em vários lugares, em todos os livros de IA em português, escrito processamento de linguagem natural. Então, esse é um daqueles erros clássicos de tradução que foram consagrados pelo uso. Em inglês, a palavra language pode significar tanto linguagem quanto língua, que são coisas diferentes em português. Em português, língua é o sistema de código que a gente está usando para se comunicar. O português, o inglês. Linguagem é uma coisa mais ampla, envolve todo o nosso aparato físico e cognitivo para usar a língua. Então, alguém um dia traduziu errado esse termo, a gente continuou usando errado, a comunidade de IA adotou errado, e aí o que foi consagrado pelo uso ficou certo. Tá? Então, quando a gente fala aproximadamente de linguagem natural, a gente sabe que não é o termo ideal, mas tudo bem, a gente sabe do que a gente está falando. Então, tomem cuidado com isso, com esse nome aí. Qual que é a história do PLN? Então, ele nasceu na Segunda Guerra Mundial, com os países inimigos tentando traduzir o que os outros falavam, americanos tentando traduzir russos, tentando traduzir japoneses e assim por diante, numa tentativa de tornar o processo de tradução mais eficiente. Até então eram humanos que faziam, e humano é um recurso caro, que leva tempo e pode cometer erros, pode ficar cansado e assim por diante. Então, a tradução automática nasceu nesse contexto. Foi uma das primeiras tarefas de PLN para tentar otimizar o processo de tradução. No início, a tradução era muito arcaica, então era uma tradução basicamente usando um dicionário bilíngue. Todo mundo aqui já viu um dicionário bilíngue, né? Então, você trocava palavra por palavra, ficava muito pobre, mas já dizia alguma coisa do que o inimigo estava falando na época. E muita coisa aconteceu em PLN desde então. Teve uma coisa muito interessante, que nessa época teve uma reunião de pesquisadores tentando dar um nome para a área que eles estavam criando, essa coisa da máquina lidando com língua. E foi aí que começou a surgir esses nomes que a gente ouve, né? Computational Linguistics, Natural Language Processing. E tem alguns que são interessantes. Vejam esse, ó, Automatic Language Data Processing. Tem gente que chama até hoje a área de processamento automático de línguas naturais. Eles colocam esse automático no nome, porque muita gente diz que nós, seres humanos, também processamos língua, biologicamente. Então, quando você coloca o automático na frente, você diz que a máquina não é o ser humano. Outro nome que foi ponderado na época é isso de mecanolinguística. Acho ótimo que não escolheram esse. Tá? Gosto mais de PLE, né? Acho mais bonitinho. Bom, então houve as primeiras tentativas de tradução automática. A linha de tempo da IA, ela percorreu algo muito parecido com o que aconteceu com o PLN. Tá? Eles foram bem pareados nisso. As pessoas criaram grandes expectativas, já contei isso para vocês hoje, todo mundo achando que
a máquina ia fazer tudo que o ser humano estava fazendo até então. Lógico que os resultados frustraram, porque a expectativa estava lá em cima. A área entrou numa época de invernos, o financiamento para o processamento de linguagem natural diminuiu bastante. E com isso, as pessoas repensaram, reviram seus objetivos, as pessoas passaram a encarar o PLN como uma área que podia ajudar o ser humano e não substituir por completo, não fazer todo o trabalho dele. E a área foi ressurgindo com o tempo, foi ganhando mais prestígio. E aí, com a web, com a quantidade de dados que a gente tem, a coisa foi mudando e foi melhorando. Tá? Teve esse relatório da ALPAC. A ALPAC foi um comitê de avaliação do que a área estava fazendo na época, que foi derradeiro nesse inverno que a área entrou. Os avaliadores olharam para os resultados de tradução e outras coisas feitas e ficaram decepcionadíssimos, falando assim, isso aí está muito pobre, a gente investiu tanto dinheiro nisso para isso. Veja, isso aí era década de 50, tá? E eles falavam, vocês têm que trabalhar mais recurso básico, tem que investir em regras de tradução, de sumarização e coisas assim. Bom, então o tempo nos trouxe a internet, com essa quantidade enorme de dados, e tudo que veio com ela, né? As redes sociais, a gente teve acesso a elas facilmente pelos smartphones, surgiu aí o Big Data. Dois termos muito importantes que apareceram e geraram um casamento incrível foi o aprendizado profundo, que vocês já ouviram falar bastante hoje, e o que a gente chama de modelo distribucional. Já vou contar o que é isso para vocês. Tá? É o que está por trás de todos os grandes modelos de língua, são os modelos distribucionais, nome técnico deles. Ciência de dados chegou para ficar com força, né? A gente usa muitos métodos para processar os dados. A internet das coisas, coletando dados dos nossos aparelhos, de sensores. Então, tudo isso fez o PLN ter um boom na área e crescer bastante. E se eu puder colocar o dedo num fator assim que fez o PLN brilhar nessa última década, foi esse casamento feliz do aprendizado profundo, do aprendizado de máquina, com isso que a gente chama de modelo distribucional. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Lá na década de 50, linguistas começaram a perceber que o jeito que a gente usava as palavras diziam algumas coisas sobre elas. Então, se eu digo assim, eu gosto muito desse filme, aí eu mudo, eu odeio muito esse filme, eu assisto muito esse filme. As pessoas começaram a perceber que essas palavras que aconteciam em posições parecidas, com palavras vizinhas iguais, tendiam a ter alguma correlação. Eu adoro sorvete de chocolate. Eu adoro panqueca de frango. Puxa, será que adoro é uma palavra que pode acontecer com comida? Será que assistir é uma coisa que pode acontecer com teatro, com filme? Então as pessoas começaram a perceber, agora eu vou falar o termo técnico, tá? Que o jeito que as palavras se distribuíam nos textos podia dizer alguma coisa sobre elas. Por isso que chama modelo distribucional. E eles começaram a fazer um exercício muito simples. Eles falavam assim, ser humano, vem cá, vou tampar uma palavra, vê se você adivinha qual é. Eu levei meu cachorro para, tampava a palavra. A pessoa falava, passear. E as pessoas faziam isso sistematicamente. Opa, quer dizer que a gente tem algum jeito de prever o que está vindo lá na frente. De alguma forma, o nosso aprendizado da língua nos permitiu generalizar esse conhecimento e aprender alguma coisa sobre a língua. Isso era a década de 50. As pessoas foram além, elas começaram a tentar representar isso em tabelas. Então elas falavam assim, pensem em uma tabela simples, colunas e linhas. Na primeira linha elas colocavam a palavra adorar. E nas colunas elas colocavam todas as palavras da língua. E elas iam lá e marcavam um X nas colunas em que a palavra adorar acontecia com aquela palavra na mesma frase. Então, adoro filme, e é lá na coluna filme da linha adorar, X. Adoro sorvete, é lá na coluna sorvete da linha adorar, marcava com X. Tá? Elas perceberam, os pesquisadores perceberam com o tempo, que dava para tirar padrões dessas tabelas de palavras com as palavras que elas ocorriam. E começaram a transformar essas palavras em números. Então eles falavam assim, puxa, adorar aconteceu em 10 frases com a palavra sorvete. Então põe 10 lá naquele espaço da tabela em que ela aconteceu com sorvete. Adorar aconteceu 5 vezes com filme. Põe 5 lá. Se eu pegar essa linha do adorar, vocês concordam comigo que vai ter números ali indicando quantas vezes ela aconteceu com cada palavra da língua? Por que não falar, olha a ousadia, década de 50, por que não falar que essa linha da palavra adorar pode ser um conjunto de números que caracteriza seu uso na língua? E se eu fizer isso para a língua toda? Todas as palavras vão ter um conjunto de números, não vão?
surgiu uma técnica, vou inventar um verbo, tá? A gente está falando de inventar palavras, que a língua é viva. Surgiu, portanto, uma técnica de numerificar palavras, transformar símbolos em sequências de números. Sequência de números na matemática a gente costuma chamar de vetor. Tá? Tudo bem, essa ideia era interessante, muito discutida na época, muita gente não acreditava que isso significava alguma coisa. Em 2013, um pesquisador do Google resolveu tentar criar esses vetores de números que representam as palavras usando redes neurais. As fatídicas redes neurais que a gente falou de manhã. E ele conseguiu. E ele fez de um jeito muito mais eficiente do que as pessoas pensavam em fazer até então. Ele fez de um jeito super rápido, com uma rede neural super simples. Eu sei que vocês estão pensando, professor, mas rede neural tem tanta coisa que a gente viu de manhã, não pode ser simples. Mas comparativamente falando, ele usou um dos modelinhos mais simples de redes neurais. E ele conseguiu. E como é que ele comprovou que ele conseguiu? Ele pegou esses números que caracterizavam cada palavra e começou a fazer umas brincadeiras. Se eu pegar os números da palavra bonito, pega os números da palavra belo, eles são muito diferentes? E ele percebeu que não. As palavras bonito e belo tinham números parecidos, próximos. E a palavra feio? Está um pouco mais longe, mas tem números parecidos. E a palavra cadeira? Opa, a palavra cadeira está bem longe, tem números bem diferentes. Mas os números da palavra cadeira são parecidos com o número da palavra poltrona. Ele percebeu que ele conseguiu levar para a língua o que a gente faz na matemática. Na matemática, a gente faz 2 mais 2 igual a 4. Né? Na língua, a gente começou a conseguir fazer coisas parecidas. Capital com Brasil dava Brasília, ou algo próximo de Brasília. Isso não é impressionante? Esse cara fez isso em 2013, transformou símbolos, palavras, sentenças, parágrafos, textos em números. A partir daí, muitas técnicas diferentes para gerar números para as palavras surgiram, técnicas melhores. Hoje a gente usa os transformers, que a gente falou de manhã para fazer isso, que são redes neurais muito mais sofisticadas do que essas redes neurais que foram usadas pela primeira vez em 2013. E acontece que rede neural, quando a gente vai aprender uma tarefa, sei lá, vamos supor que a gente quer fazer uma tarefa que diz, de novo, a polaridade de um texto, se a pessoa está falando bem ou mal de um produto. Redes neurais é uma coisa, a Nina contou para a gente de manhã, elas gostam de processar números de entrada. Até então a gente tinha uma dificuldade, porque você tinha texto para processar. Agora você tem que processar número na rede neural. Poxa, resolvemos o problema. A gente consegue transformar texto em número e dar esses números de entrada para a rede neural. Isso causou uma revolução na área. Os sistemas deram um salto de qualidade gigantesco e houve toda essa revolução que teve em PLN. Tudo bem? Então é por isso que eu digo que esse casamento aí foi impressionante. Esse é o exemplo clássico que vocês veem no slide, né? O autor original desse trabalho de 2013, ele fazia esse tipo de conta. Ele pegava rei menos homem mais mulher, tem que dar algo próximo de rainha. E dava mesmo. Tá? Então tem diversos exemplos assim, super interessantes. E isso revolucionou bastante o que a gente fazia em PLN até então. Então foi um casamento bem feliz que abalou o mundo. Bom, isso trouxe novos entendimentos sobre o que PLN podia fazer, a infraestrutura computacional foi crescendo, a gente passou a contar com processadores poderosos, GPUs, TPUs, surgiram novas demandas, a gente conseguiu acomodar um pouco melhor os vários desafios da língua. Que desafios? Bom, todo mundo que lembra aí do ensino básico, né, deve ter aprendido a fazer análise morfológica, sintática, semântica. Então a máquina começou a aprender esse tipo de coisa com mais facilidade. Mas a gente ainda também dá esse conhecimento simbolicamente. O humano pode ir lá e informar essas coisas, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Vou fazer agora um rápido tour pelos produtos de PLN. Os produtos de PLN, gente, a gente classifica de 3 formas. Tem aqueles que a gente chama de aplicação ou aplicativo, são aqueles caras que o usuário final está usando. Um tradutor automático, um corretor gramatical. Tá? Tem um outro produto que a gente chama de ferramenta intermediária, ou só ferramenta. São softwares que todo programa está usando, mas o usuário final não precisa saber que ele está sendo usado. Então a gente falou aqui do tokenizador, que é o sistema que separa palavras. Puxa, todo tradutor automático tem que fazer tokenização, certo? Tem que separar as palavras antes de traduzir. Mas o usuário final precisa saber disso? Não precisa. Vários sistemas fazem anotação de classe gramatical nos textos. Diz o que é verbo, o que é substantivo. Mas o usuário final da aplicação não precisa saber disso. Então, isso que a gente põe na caixinha de ferramenta.
E a última categoria é a categoria de recurso. Várias tarefas precisam, por exemplo, de bases de dados, de gramática, de dicionário. Isso é o que a gente chama de recurso. Tá? São fontes de dados, em geral, estáticas. Essa imagem, inclusive, foi gerada por IA. Alguém aqui já usou o DALL-E? O irmãozinho lá do ChatGPT e companhia? Então, é um que você vai lá, você descreve o que você quer e ele gera. Então, só para vocês verem o poder. E é uma imagem linda, né? Só para vocês verem o poder de geração desse tipo de sistema. Então, eu vou contar rapidamente e vou tentar contar de maneira histórica, desde os sistemas mais antigos até os mais novos, para vocês perceberem como a área foi evoluindo. E é interessante a gente perceber os movimentos dentro da área nesse tempo. Tá? Bom, começamos a área de PLN com tradução automática na Segunda Guerra Mundial. Então, a tradução automática era palavra a palavra, ou no máximo usava regras. E o pessoal fazia regras muito simples. Então, para traduzir do português para o inglês, todo mundo sabe que no português a gente coloca o substantivo antes do adjetivo. Né? O menino legal chutou a bola. Menino e legal estão nessa ordem. Né? O primeiro substantivo, depois o adjetivo. No inglês, a gente costuma inverter. The nice boy, o adjetivo vai antes do boy. Né? O nice vai antes do boy. Eu posso fazer uma regra. Se eu for traduzir um substantivo seguido de um adjetivo para o inglês, inverte, o adjetivo vai antes. Então, houve muitos sistemas que faziam isso. Usavam dicionários bilíngues, usavam regras para fazer tradução. Esse é um sistema bastante famoso, que está no ar até hoje. Vocês vão perceber, nesses slides, que eu sempre tento colocar o link para vocês acessarem. Esse material já está na página do curso para vocês. Fica o desafio para casa. Cliquem nesses links e testem esses sistemas. Tá? Esse é o sistema Apertium, e ele usa regras de tradução até hoje. É super interessante. E ele funciona bem pra caramba. Um dos primeiros chatbots que surgiram. E isso é um negócio super legal de ver. Vocês já ouviram falar da Elisa? A Elisa era um chatbot que se passava por um psicólogo conversando com o usuário. Tem essa conversa relatada num livro de PLN. Eu até pus a referência aí para vocês podem buscar depois. Que é fascinante a conversa. Então, diz a lenda que muita gente foi enganada pela Elisa, que achava que realmente estava teclando, estava conversando com um psicólogo. Mas é muito fácil. Como era um sistema antigo, a estratégia de diálogo era muito simples. Vocês vão perceber que ela reformula a frase da pessoa. Ela sempre pega o tópico principal e tenta fazer uma pergunta em cima daquilo. Tá? Sai diálogos fabulosos. Então, aqui eu trouxe um que eu acho incrível, absolutamente incrível. Para o bem e para o mal. Tá? Vou ler com vocês. Então, a Elisa começa. Veja, a pessoa não sabe que está conversando com o software. Tá? Ela está teclando lá no computador com alguém. Tem alguém do outro lado. Então, a Elisa pergunta, como vai você hoje? A pessoa diz, não muito bem. Por que você diz não muito bem? Eu estou com alergia. Interessante. Você pensa, puxa, um psicólogo está achando interessante a alergia. Deve estar pensando que somatizou alguma coisa, né? Sei lá, um sentimento mal resolvido. Mas tudo bem. Eu fico com manchas vermelhas. Acho que não sei do que você está falando. Qualquer ser humano normal sabe que a alergia pode deixar mancha vermelha. Né? Então começa a ficar esquisita a conversa. Manchas vermelhas no meu rosto. Seu rosto. Isso mesmo? É isso mesmo? Perceberam que a coisa já degringolou? Coisas que não acontecem nos chatbots de hoje. Né? Eles resistem mais tempo a uma conversa. Não degringola tão rapidamente assim. Mas vocês acham que acabou a conversa? Essa conversa é fabulosa, gente. Vamos lá, o cara já sacou que está conversando com um programa, né? Você é um programa, não é? E aí a Elisa com uma resposta incrível. Te agrada pensar que eu sou um programa? Com certeza, eu percebo. Ok, acabou a conversa. Ele não deu elementos ali para a Elisa reformular e fazer outra frase. Mas ela é espertinha, ela sabe recuperar o que foi dito anteriormente. Ela fala, um pouco antes você falou do seu rosto. Voltou completamente no assunto irrelevante, né? O cara sacana. E sobre o seu rosto? O que é que você realmente quer saber? Você é meu tipo de garota? Aí o que você pensa que um sistema da década de 60, 70 vai responder, né? Ele vai impressionar vocês. Talvez em suas fantasias eu seja seu tipo de garota. Em minhas fantasias você é loira. O que te faz pensar que sou loira? Não sei. Você realmente não sabe? Não. Você está dizendo não apenas para ser negativo? Não. Você está sendo um pouco negativo. Não, não estou. Por quanto tempo você não tem estado? Já era, já era. Se ele tinha alguma dúvida que ele estava conversando com o software,
Não tem mais nenhuma, tá? Então, esse diálogo é relatado nesse livro como um diálogo real que aconteceu entre esse chatbot e uma pessoa. E a gente vê as estratégias como eram simples, né? Era simplesmente uma questão de refrasear, de ter frases congeladas, prontas na memória que ela usava para sair de certas situações. Ela tinha muito poder de gerar. Hoje a IA é gerativa, porque ela gera coisas. Gerativa ou generativa? A gente usa as duas palavras, apesar dos meus colegas linguistas dizerem que a palavra generativa é uma aberração na língua portuguesa, né? A gente devia falar gerativa. Mas tudo bem, de novo foi consagrado pelo uso, então a gente aceita os dois. Ele não tinha esse poder gerativo que a IA tem hoje. Tá? Ele usava padrõezinhos congelados, refraseamentos para gerar esse tipo de coisa. Então a gente vê como era muito restrito isso, como os chatbots melhoraram, né? A Elisa fez tanto sucesso que ela teve várias versões. Antigamente a gente tinha o Google Mars, assim como a gente tem o Google Earth, que deixa vocês explorarem a Terra, tinha a versão de Marte. E a Elisa estava lá. Então a gente ia nos pontos de interesse em Marte, aparecia um robozinho que você podia conversar com ele, era a Melisa, Elisa de Marte. Tá? Esse é um sistema real, tá lá, vocês acham na internet ainda para usar, tá? É super legal. Só que mais controladinho, ela só falava daquilo que estava lá. Outro sistema muito famoso é o sistema START. Ele é considerado o primeiro sistema de perguntas e respostas automática. Ele está no ar. Eu não vou rodar ele agora, se der tempo no fim eu rodo para vocês verem. E ele é atualizado com alguma frequência. Ele consulta bases de dados como Wikipédia e responde coisas para a gente. Essa consulta é uma que eu já fiz faz algum tempo. Qual é o país com a maior população na América do Sul? Ele fala é o Brasil. Tá? Só que é só em inglês a interface dele. Ele é interessante porque ele é um sistema histórico, super antigo, que a gente consegue acessar e comparar com os sistemas de perguntas e respostas que a gente ainda tem hoje. Auxílio à escrita, outra frente de atuação de PLN. Tem muita gente com dificuldade de leitura e escrita. Será que o PLN pode ajudar? Então, por exemplo, um corretor ortográfico é um sistema de auxílio à escrita. Um corretor gramatical também. Quem faz pós-graduação e tem que escrever sua monografia de mestrado ou doutorado, muitas vezes não sabe como começar. Quem vai fazer um TCC não sabe escrever um TCC da primeira vez. O orientador está lá para ajudar, mas se você tiver um sistema que te dá apoio, pode ajudar, né? Então tem vários sistemas desse tipo. PLN trabalha bastante nessa frente. Esse aqui, por exemplo, ajuda. Esse chama Language Tool. Ele ajuda você a corrigir a ortografia. Ó. As meninas comprou um carro. Ele vai lá do ladinho, não sei se vocês estão enxergando, ele fala assim, as meninas, erro gramatical, carro, erro ortográfico, ele faz sugestões para melhorar isso. Tá? Esse é outro famoso, né? Esse é o famoso Grammarly. Ele te ajuda a corrigir a gramática, ele vai além da ortografia. E tem muitos e muitos sistemas desse tipo. Para a língua portuguesa, o primeiro corretor gramatical, ortográfico gramatical que surgiu foi feito na USP, lá na USP de São Carlos. Ganhou todos os prêmios como um produto inovador na década de 90. Depois foi vendido para as grandes empresas e o tempo ele foi substituído depois, né, por causa das novas abordagens e tudo mais. Sumarização automática, fazer resuminho. Então você dá lá um texto grande, você pede um resumo. Eu sei que vocês não conseguem ler, eu vou colocar em letra maior daqui a pouquinho. Isso pode ser muito útil, porque tem textos muito grandes muitas vezes e a gente quer só uma ideia do que o texto fala. Então a gente pode resumir notícia jornalística, essas são as mais fáceis. Em geral, o jornal começa com a manchete, a coisa mais importante. Pode resumir livro, pode resumir leis, resumir decisões jurídicas. Então é super interessante. Então aqui, eu peguei uma notícia de jornal. Fui só um pedacinho dela. Então começa lá, né? Belo Horizonte. Trabalhadores entraram em greve, mais 65 mil pessoas foram às ruas na Grécia, na maior demonstração pública de indignação. É um texto grande esse. Mandei o sistema resumir. Ele foi lá e fez assim para mim. Ponto. Vejam que ele se perdeu um pouquinho, né? Ele começou com ponto. Trabalhadores da área ferroviária que já estavam em situação de greve desde a última quinta-feira afirmam que o incidente da última semana denuncia o estado em ruínas da malha do país. Então fala de um acidente que ainda não foi introduzido. Tá interessante esse resumo, ele dá uma ideia do que trata o texto, mas tem problemas. Tá? Por muito tempo a sumarização automática usava o que a gente chama de técnicas extrativas. Ela olhava para o texto de origem, extraía pedaços do texto para formar o resumo, daí o nome extrativo. Hoje elas já usam técnicas abstrativas. Todo mundo sabe o que é um abstract, né, no inglês. É um resumo. Então, a gente reescreve aquele conteúdo original, é isso que esse sistema está tentando fazer. Então ele está usando modelagem de língua para tentar pegar o texto e reescrever de maneira sintetizada para a gente. E isso tem problemas. Então vocês já devem ter ouvido falar que a IA gerativa, esses grandes modelos de língua,
eles podem cometer alguns erros, eles podem alucinar, a gente usa esse termo técnico. Ele pode gerar coisa que não estava no original, que não é fiel à fonte. Tá? Já falei do IBM Watson para vocês, é o sistema da IBM de perguntas e respostas, que ganhou dos humanos nesse show, que é como se fosse um tipo do show do milhão, ou quem quer ser um milionário, como a gente tem hoje. E se vocês olharem o que a IBM falava na época, a equipe de pesquisa da IBM, ela contava que ela usava um monte de base de dados, um monte de conhecimento codificado, probabilidades para tentar achar as respostas para as perguntas. Super legal. Depois a IBM disponibilizou a maior parte dos componentes do Watson para a gente testar e usar. Olha o link lá, tarefinha para casa, tá? Para vocês testarem esses caras aí. Os diversos assistentes digitais e virtuais que a gente tem, processamento de fala, a Siri, a Alexa, esse sistema da OpenAI que faz um sucesso danado, o Whisper, é um dos melhores sistemas que a gente tem para reconhecimento de fala. Tá? Eles têm bastante limitação quando a gente fala de variedades de uma mesma língua. Então, no Brasil, por exemplo, a gente diz que todo mundo fala português, mas vocês concordam que, dependendo da região do Brasil, o nosso português é muito diferente? Então, isso é um desafio para o sistema de processamento de fala. E não só no Brasil, mas no mundo todo, por inglês, por espanhol. Tá? Depois eu vou mostrar, se der tempo, uma avaliação que as pessoas fazem da língua portuguesa no mundo. É muito interessante. Tudo isso é produto de PLN, gente, para vocês verem quanta coisa tem. Os tradutores, que a gente chama de subsimbólicos ou não simbólicos, eles não usam regras, eles não usam dicionários bilíngues como os antigos usavam. Eles já usam estatística, eles usam tradução neural, os transformers, para tentar fazer isso. Então, o Google Tradutor é um dos mais famosos, tem esse que rivaliza com o Google Tradutor, que é o DeepL, e ele se gaba porque ele até ganhou do Google numa competição. Lembra que eu contei para vocês que a IA ficou mais rígida na avaliação dos produtos? Tem competições, tem conjuntos de dados que o pessoal usa para se comparar. Ele ganhou do tradutor do Google um ano, e então ficou bastante famoso por conta disso. Tá? A tradução automática é muito boa hoje, mas tem problemas. Vou citar um famoso, meus colegas linguistas adoram citar. Você vai no Google e coloca alguma coisa assim. A médica casou com o enfermeiro. E manda traduzir por inglês ou por espanhol, por qualquer outra língua, e manda voltar para o português. Adivinha o que vira? O médico casou com a enfermeira. Ele troca o gênero das coisas. Porque ele tem um conjunto de dados altamente com viés, né? Uma marca da época em que era mais comum ter enfermeira do que enfermeiro, e assim por diante. Então ele erra muitas coisas assim. Quanto maior a frase, maior a chance dele errar, porque ele perde um pouco da dependência sintática entre os pedaços distantes da frase. Então esses sistemas melhoraram muito, mas tem bastante trabalho para fazê-los ficar redondinhos. E aí vem aplicações variadíssimas. Né? Então aqui tem uma, por exemplo, de um grupo de pesquisadores que decifraram um manuscrito de 1700, e eles descobriram, ninguém sabia o que estava escrito ali, porque estava escrito numa língua maluca, eles descobriram que aquilo estava falando de oftalmologia, tá? Usando técnicas de IA, técnicas de PLN. Está lá o link para vocês. Outra coisa super legal, quem já viu aqui o Guia do Mochileiro das Galáxias, que tinha o peixinho que você colocava no ouvido, né? A Google lançou aí esse Google Pixel Bud. Então era um fonezinho que colocava no ouvido, ele traduzia em tempo real o que as outras pessoas estavam falando. Você podia falar a sua língua, a pessoa falava dela e você ouvia na sua língua o que ela falava. Logicamente, isso não vingou, porque os smartphones já incorporam todo tipo de tecnologia que a gente tem, mas esse negocinho dá para encontrar para comprar, inclusive. A gente acha ele aí no Mercado Livre. Super legal, né? Então, depois vocês acessem aí, vejam a notícia. Outra tarefa legal, análise de sentimentos. Então, é uma grande área em que a gente tenta descobrir sobre o que as pessoas estão falando e como elas estão falando. Então, saiu um novo smartphone de uma marca. Ele foi bem aceito no mercado ou não? As pessoas falaram bem ou mal nas redes sociais. Vamos descobrir. Como os estudantes da USP estão se sentindo? Vamos tentar descobrir a emoção que os estudantes estão sentindo nas redes sociais deles. Tudo isso é análise de sentimento. Super útil para um monte de coisa. Então, eu fiz um teste aqui, né? Coloquei lá, esse aplicativo é muito bom, só não gostei que ele é pago. Ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. Aí ele fala assim para mim, olha, você foi 58% positivo. Né? Suas emoções são tristeza, 42%. Alegria, 100%. Medo, 0%. Estão vendo ali no cantinho? Isso é análise de sentimento. É super útil. Todo mundo aqui já teve um momento em que quis comprar um produto e você vai ler as revisões dos usuários na página de comércio eletrônico e tem centenas, às vezes milhares de opiniões. Será que a gente não consegue ordenar essas opiniões?
Não tem um jeito de dizer quais são mais importantes? Análise de sentimentos, é uma tarefa, predição de utilidade de comentários. Tá? Então é uma tarefa muito interessante, muitas empresas gostam muito disso. Para a academia, para a gente, pesquisador, é um tema super interessante, porque, primeiro que é a língua em uso, a língua real, a língua da internet. Tá? Segundo que tem uma aplicação prática. Então é muito legal. Outra que faz sucesso, detecção de fake news. Foi aqui na USP, nós fizemos o primeiro sistema de detecção de fake news para a língua portuguesa. É esse que vocês estão vendo, ele chama Fake Check, ele está no ar até hoje. Ele tinha uma taxa de acerto alta na época, mais de 90%. E aqui eu fiz um teste recente. Peguei aí uma notícia dessas que não sei como alguém acredita, mas enfim, as pessoas acreditam. Suco de limão e caldo de cana curam dengue. Juro, gente, é uma notícia que circulou no WhatsApp, muita gente acreditou. O sistema felizmente detectou que isso é falso. Tá? Como é que ele faz isso? Ele faz o que a Nina contou para vocês, ele faz aprendizado de máquina. Ele pega uma base de dados de notícias verdadeiras, uma base de dados de notícias falsas. Pense aí na analogia que a Nina fez de bananas e peras. Tá? Pense que a notícia verdadeira é a banana, a notícia falsa é a pera. Ele tenta aprender a separar essas coisas. Tá no ar, vocês podem testar, o link está aí. Tá? Bom, isso a gente já estava nos anos 2010, 2011, e se falava desse negócio do tal do GPT. Que até então era uma coisa de nerd, só a gente que trabalha com PLN sabia o que era GPT. Que é o Generative Pre-trained Transformer, né? Essa é a sigla aí de GPT. A gente testava o GPT-1, o GPT-2, quando o GPT-3 saiu, ele começou a ganhar a mídia. E as pessoas falavam assim, o mais poderoso sistema de inteligência artificial já criado. Tá? E ele era interessante, mas ele cometia bastante erro. Foi aí a partir do 3,5 que eles deram esse nome mais bonitinho de chat GPT e deram uma interface de acesso para a população. Então, pela primeira vez, eu nunca imaginei que eu fosse ver pessoas normais falando a sigla GPT. Tá? Era uma coisa que só pessoas de PLN que trabalhavam com isso falavam. E a gente vê em larga escala o primeiro exemplo disso que a gente chama de IA gerativa, que tem o poder de gerar coisas a partir de uma grande base de treinamento, como a Nina contou para vocês, né, usando aprendizado profundo, usando os transformers para fazer isso funcionar. E isso abalou o mundo, né? Todo mundo passou a usar isso para os mais variados fins. Isso empoderou os chatbots. Uma coisa que talvez vocês não saibam é que chatbot era meio patinho feio em PLN. Até antes dos GPTs, chatbot era uma coisa muito congelada. Eles funcionam como? Eles têm tabelinhas de perguntas e respostas mais ou menos pré-programadas. Então, de fato, não tinha muita inteligência linguística ali. O pessoal de PLN torcia um pouco o nariz para isso porque achava que aquilo não valia a pena. Era simplesmente padrõezinhos de perguntas e respostas. A IA gerativa mudou o cenário. Agora não é padrãozinho de pergunta e resposta congelada. Esse cara tem poder de escrever coisas novas ali, usando o aprendizado que ele adquiriu na base de teste dele. Tá? E muito mais. A gente que é da computação, muitas vezes, tem um olhar bastante utilitarista para a PLN. A gente quer sistemas que funcionem. Mas PLN é muito mais do que isso. Tem trabalhos muito famosos de PLN que não estão muito preocupados em fazer sistema. Então, por exemplo, tem um trabalho incrível da década de 80 que tenta desvendar, usando softwares de PLN, como a nossa cabeça processa a língua. Não é interessante? Então, eles olham o nosso cérebro como se fosse um computador com aquelas estruturas de dados. Quem é da computação aqui vai saber o que eu vou falar. Aquelas estruturas de dados que a gente aprende na universidade, pilha, fila, árvore, né, fila de prioridade. Eles tentam descrever o funcionamento mental ao entender, ao ler um texto. Por que um texto é mais difícil de entender do que outro? Eles não geraram software, mas eles trouxeram uma contribuição super interessante para a linguística usando o PLN. E tem muitos trabalhos desse tipo. Tá? Tem muita gente que não está interessada em fazer um software agora, mas quer descobrir como a língua evolui. A língua portuguesa, historicamente, mudou muito. Se alguém já teve chance de olhar para o português do século XIV, XV, XVI e olhar para ele hoje, ele é bem diferente. Olha que ambição interessante. Será que a gente não consegue usar uma rede neural ou qualquer técnica de aprendizado de máquina para prever como é que ele vai ser daqui 500 anos? Já pensaram nisso? Antecipar as mudanças da língua? Isso interessa muito a PLN, quase não tem trabalhos nisso, é muito difícil, né? É muito difícil você dizer se você está certo ou não, porque daqui a 500 anos você não vai estar vivo para saber se o seu aprendizado de máquina conseguiu fazer essa tarefa. E tem muitas e muitas coisas em PLN que às vezes fogem da aplicação prática. Tá? Fica o desafio para vocês aí, um dia investigarem um pouquinho
A gente já passou as referências que a gente usa. Tem bastante coisa lá legal para vocês verem. Tá? PLN hoje também está em várias outras frentes que antes não tinha. Então, por exemplo, recuperação de informação. Recuperação de informação é o nome oficial do que o Google faz, que é buscar num grande repositório de documentos aqueles que respondem uma consulta do usuário. O pessoal usa processamento de língua ali, sistema de recomendação para saber se aquele filme tem a ver com outro que você gostou. PLN está lá também. E a gente tem muito essa preocupação hoje de fazer para as diferentes plataformas, não só para o desktop, para o laptop, mas para o tablet, para o smartphone. Hoje todo mundo tem smartphone. Então é muito importante que esses sistemas funcionem nessas plataformas variadas. Esse projeto que nos uniu, eu, os dois Robertos e a Nina, o nome dele é Computação Heterogênea para PLN e Visão Computacional, porque essa é uma preocupação que a gente tem. Por que heterogênea? Porque a gente quer diferentes plataformas, a gente quer aquilo funcionando. Né? Isso é legal, isso dá acesso para a população em geral. Vou contar rapidamente como é que se trabalha em PLN. E aí tem histórias fascinantes. Quando eu dou aula disso na pós-graduação, eu gasto umas 2 aulas falando disso. Aqui eu vou falar em 5 minutos. Só para vocês terem um gostinho da maluquice que isso pode virar. Tá? Bom, o ser humano é movido a paixões, né? Então, tem gente que gosta de trabalhar em PLN tentando modelar a mente da pessoa, as regras que regem o mundo. O professor de português de vocês lá no ensino básico deve ter ensinado que frase é sujeito e predicado. Lembram disso? Toda palavra depois de um artigo é um substantivo. A gente aprendeu regras assim na escola. Será que eu não posso ensinar a máquina regras desse jeito? Regras que a gente tem na nossa cabeça? Essa é uma vertente de trabalho em PLN que funciona muito bem para alguns problemas. Vou mostrar uma solução de problema usando isso para vocês daqui a pouco. Muita gente fala assim, nossa, criar regras é muito trabalhoso, vamos usar aprendizado de máquina, deixa ele aprender tudo, que é o que a gente conversou de manhã aqui. Vou mostrar uns exemplos também de como isso acontece. Tá? Acontece, gente, que enquanto na computação a gente é mais agnóstico, quando a gente olha as discussões que acontecem na linguística, a coisa é mais ferrenha. Na linguística é mais comum o hábito de você se filiar a uma teoria, um paradigma, do que é na computação. Na computação a gente é meio herege, né? A gente usa aquilo que está servindo para aquele momento e a gente não liga muito se aquilo é de outro paradigma ou se funciona de um jeito diferente. Na linguística eles defendem um pouco mais isso e aí surgem coisas interessantíssimas. Tá? Então a gente pode pensar em usar o conhecimento explicitamente, sintaxe, semântica, ou não, ou deixar ele ser aprendido automaticamente pela máquina. Tá? Ele pode ter uma representação simbólica, eu falo uma regra, legível por humano. Se artigo e substantivo, então, ou não, eu deixo a máquina aprender o padrão que ela quiser, sem eu ter que definir essa regra. Esse conhecimento pode ser adquirido manualmente, eu posso pagar um monte de linguista para me escrever essas regras, linguista ou qualquer que seja o profissional, tá? Às vezes da psicologia, às vezes da própria computação. Eu posso deixar a máquina tentar fazer isso, ajudar o humano a aprender esse tipo de coisa. Então o PLN te dá muitos caminhos de atuação. E aí surgem pessoas interessantíssimas nesse caminho. Então a gente começou lá na década de 40, 50, com abordagens simbólicas, com regras, com árvores de decisão, com fluxogramas. Na década de 90 para 2000, a gente fez um shift, a gente fez uma mudança para as abordagens estatísticas. E um dos grandes responsáveis por isso foi a IBM. O grupo de pesquisadores da IBM começou a usar modelos estatísticos para fazer tradução automática. E foi uma das revoluções anteriores aos modelos neurais que a gente tem hoje, que causou um estrondo na área. Eles conseguiram melhorar muito a tradução automática com base em estatística. Até então, a tradução automática não era muito confiável. Quando a estatística entrou em jogo, melhorou muito, muito, muito mesmo. A gente passou a poder usar quase pronto aquilo que a gente traduzia. Tá? E aí, agora mais recente, de 2010 para cá, como eu já contei para vocês, esse casamento de modelo distribucional com aprendizado profundo fez uma nova mudança de paradigma. As abordagens neurais dominaram o mundo. Só que em PLN a gente não abandona as outras linhas porque elas servem para tarefas muitas vezes específicas ou de outras áreas ou para resolver outros problemas. Então é normal que essas coisas comecem a se mesclar. Então hoje, por exemplo, a gente tem visto muito o pessoal fazendo abordagens neurosimbólicas. Usa a parte neural do aprendizado para coisas interessantes e completa com regras, por exemplo, para resolver aquilo. A gente faz bastante isso hoje. Bom, estava tudo certo na nossa vida, né? As pesquisas em PLN estavam fluindo, os linguistas trabalhando lá, as pessoas de computação trabalhando. Na década de 50 surge um cara chamado Noam Chomsky. Já ouviram falar desse cara?
Ele é bem famoso em várias áreas. Ele ousou responder uma pergunta que muita gente não tinha ousado responder, não com a força que ele respondeu. Todas as áreas do conhecimento têm suas perguntas existenciais, né? O que havia antes do Big Bang? O que vai acontecer depois? Qual é a origem da vida? A de PLN é de onde vem a língua? Não de PLN só, mas da linguística, né? Por que a gente fala? Ele ousou falar que a língua era uma capacidade inata. A gente nascia com alguma coisa no nosso genoma, a gente tinha algum tipo de órgão no cérebro que nos ajudava a processar a língua. E ele falava assim, vocês ficam olhando para dados para tentar aprender padrões da língua? Não serve para nada. Os dados estão corrompidos. A pessoa pode ter cometido erros ao escrever, ela pode gaguejar, ela pode, se você está gravando o que a pessoa está falando, ela pode fazer pausas. Aquilo está cheio de problema. Para com essa bobagem de olhar dados. Olha que coisa engraçada, né? Na contramão do que a ciência de dados faz hoje. Ele falava assim, em vez disso, pensa, olha, faz introspecção. Que conhecimento você, humano, está usando para falar? Então ele acreditava que a gente tinha, de alguma forma, uma gramática da língua universal, que todo ser humano nascia com ela. Ele causou um estrondo na área. Muita gente que trabalhava nessa área, que seria a precursora da ciência de dados, abandonou essa área, foi trabalhar aí com a modelagem mental da língua. Os sistemas de IA e os sistemas de PLN começaram a usar muito conhecimento explicitamente representado. Lembra que eu contei para vocês os sistemas especialistas de manhã? Chomsky teve esse efeito. Chomsky ainda é vivo, ele tem 90 e poucos anos, ele é casado com uma brasileira, volta e meia ele está no Brasil dando entrevistas nos mais variados programas. É um daqueles cientistas que nós temos o privilégio de estar vivos na mesma época. Tá? Assim como Stephen Hawking e outros. Tá? Vamos ver quem é esse cara. É um cara que abalou a ciência, ele fez coisas incríveis, não só na linguística. O que ele fez na linguística abalou a computação. Hoje, quando a gente fala de linguagem de programação, as linguagens de programação, não sei se vocês sabem disso, tem uma gramática por trás. A gramática das linguagens de programação a gente escreve usando noções que Chomsky definiu lá atrás. Chomsky é super polêmico nas ciências sociais, nas ciências políticas. É muito interessante. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho disso. Bom, veja, isso é década de 60 até 85. Antes disso, e depois, tem o que a gente chama de empirismo. As pessoas que não acreditam que a mente tem coisas inatas para a língua. Elas acreditam que a mente tem operações genéricas, de processamento de sinais, de padrão, reconhecimento de regras, processos de generalização. E elas acham que a gente usa isso para tudo. Para andar, para ouvir, para ler, para falar. Tá? Essas pessoas são as pessoas que acreditam nos poderes dos dados. Então, essa é a linha dominante, desde a década de 90, quando o aprendizado de máquinas chegou com força em PLN, essa linha passou a dominar. A ciência de dados mais recente valorizou isso. A gente usa essas bases de dados textuais, que para a gente, em PLN, tem um nome bonitinho, são os corpus. Corpus desse jeito que está escrito ali, com acento, ou a gente usa a versão em latim, né? Corpus e corpora. Eu falo do jeito que está escrito, que eu acho mais bonitinho. Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês de cada momento de PLN. Então, como é que era trabalhar simbolicamente com PLN? Então, eu falei que teve o simbolismo, teve a estatística e teve o neural. Né? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês um exemplo bem simples, só para vocês entenderem o paradigma. Então, por exemplo, a revisão gramatical foi tratada simbolicamente por muito tempo. O corretor gramatical que a gente fez na USP era simbólico. Como é que funcionava? Você escrevia lá assim, o carros quebrou. Tem um erro de concordância de número ali, todo mundo percebe. O primeiro passo que o sistema tinha que fazer é achar a classe gramatical dessas palavras. Então, eu pegava um dicionário, que aqui a gente chama de léxico. Tem uma pequena diferença, tá? O dicionário, obrigatoriamente, ele tem que ter uma definição. O léxico não precisa. Mas tudo bem, para termos didáticos, não vou entrar muito nessa questão. Tá? O dicionário falava assim para a gente, ó, o pode ser um artigo masculino e singular. Mas o também pode ser o pronome oblíquo, blá, blá, blá. Ele listava todas as possibilidades de classe gramatical para o. Ele fazia a mesma coisa com carros, ele fazia a mesma coisa com quebrou. Aí vinham regras de desambiguação, regras que nos ajudavam a escolher qual era a classe gramatical correta. E tinha uma regra que dizia assim, se esse o estiver antes de um substantivo, então ele não é pronome, ele é artigo. Então, com um conjunto de regras, eu conseguia decidir, por exemplo, ó, que o era artigo, carros é substantivo e quebrou é verbo. Certo? Primeira etapa. Por que a gente faz isso?
Porque a gente quer descobrir a estrutura dessa frase para conseguir identificar o erro. Vocês já vão ver onde eu vou chegar. Eu pego essas palavras com suas classes gramaticais e uso regras que a professora de português nos ensinou lá no ensino fundamental. Eu sei, por exemplo, que uma frase é formada por sujeito e predicado. Tem uma regra na minha cabeça sobre isso. A gente aprendeu isso. Eu sei que o sujeito é um artigo e um substantivo. Eu pego essa sequência de palavras, aplico essas regras e construo o que a gente chama de árvore sintática. Uma frase se divide em sujeito e predicado, à direita aí, ó. Sujeito se divide em artigo e substantivo, artigo gera o, substantivo gera carros e assim por diante. Tá? Para que tudo isso? Porque eu sei que na língua portuguesa, os elementos dentro do sujeito têm que concordar em gênero e número. A gente não sabe isso? Então eu tenho que achar o sujeito. Para eu achar o sujeito, eu preciso usar regras que usam as classes gramaticais. Para eu achar as classes gramaticais, eu posso usar dicionários, regras de escolha de classes e assim por diante. E aí, já que eu sei quem é o sujeito, eu vou lá e checo que, puxa, o carros dentro do sujeito não está concordando, então eu tenho que corrigir. Ou vira o carro ou os carros. Isso é uma abordagem totalmente simbólica. Tudo bem? Quando vocês usavam o Microsoft Word, foi para a Microsoft que a gente vendeu o nosso corretor ortográfico e gramatical na época, era isso que estava por trás dele. Enquanto as pessoas iam digitando suas frases, ele ia grifando, ele estava fazendo isso. Ele estava escolhendo classe gramatical, ele estava escolhendo regras sintáticas, aplicando regras de correção. Então ele sabia que dentro do sujeito os elementos tinham que concordar em gênero e número. Totalmente simbólico esse processo. Não é bonito isso? Conhecimento humano codificado, né? Isso foi a marca de algumas décadas em PLN. Bom, como eu contei para vocês, a partir da década de 90, o aprendizado de máquina chegou com força, e uma das linhas do aprendizado de máquina era a linha estatística. Então a gente adorava Bayes, a gente adorava esse método que vocês já devem ter ouvido falar, o naive Bayes, as redes bayesianas, tudo com base nos trabalhos de Bayes. Tá? E uma tarefa muito comum que a gente sempre usa para mostrar o uso da probabilidade é a detecção de spam ou de golpes virtuais. Então isso aqui é uma notícia real, isso é recente. Golpe da herança nigeriana ganha fôlego em rede social. Outra coisa que eu não sei como é que as pessoas acreditam, né? Mas enfim. Tá lá. A parte da notícia é assim: antes da morte dele, no dia 12 de dezembro, em um hospital de Abidjan, ele me chamou e pediu que eu guardasse 6,5 milhões em uma conta bancária em meu nome. Aí ele sempre precisa de um parceiro internacional para transferir o investimento. Todo mundo já recebeu um e-mail assim, né? Uma solução para isso é a gente usar a estatística para tentar descobrir se isso pode ser um spam ou não. Como é que as pessoas faziam? Uma solução muito simples é você ver a chance das palavras serem usadas em um spam. Todo mundo lembra de probabilidade aqui? Então, a probabilidade de eu usar a palavra conta em um spam. A probabilidade de eu usar a palavra herança num spam. Então, a gente faz umas continhas quando a gente está detectando spam, que é assim. Qual é a probabilidade de ser spam, dado, aquela barrinha é o dado, né, a probabilidade condicional, essa mensagem que eu recebi. Qual é a probabilidade daquilo não ser um spam, dada essa mensagem que eu recebi? A gente faz essa conta. Tá? Quem dá um valor maior de probabilidade é que leva. Então, a gente quebra essa conta em vários pedacinhos e olha assim, tá. Então, para eu saber, a mensagem é cumprida, eu vou testar palavra por palavra, vou ver a chance de conta estar relacionada com spam, herança está relacionada com spam, país está relacionado com spam, e vou fazer o raciocínio inverso. E se não fosse spam? Qual é a chance de herança não ser spam? Qual é a chance de conta não estar relacionado com spam? O cara que ganhar, que tiver a maior probabilidade, é quem eu escolho. Essa é uma técnica muito simples, conhecida como classificação por naive Bayes. Naive no inglês significa ingênuo, é um uso ingênuo da probabilidade para tentar fazer essa classificação. Tá? Tem mais coisa aqui, eu estou simplificando bastante, só para vocês entenderem a ideia de como a probabilidade pode me ajudar. Mas como é que eu descubro de onde vem a probabilidade da palavra herança tem a ver com spam ou não spam? Dados. Eu pego um grande corpus, um grande conjunto de dados e vou ver, em todos os dados que eram spam, quantas vezes a palavra herança apareceu? Em todos os dados que não eram spam, quantas vezes a palavra herança apareceu? E eu faço essa conta. Tá? Mais recentemente, então, a partir dos anos 2010, 2011 em diante, os modelos neurais surgiram. Eu tinha uma animaçãozinha aqui que eu não vou passar porque não vale a pena, tá? Mas o link está aí, vocês podem ver depois.
O modelo neural, então, ele tenta aprender a fazer tradução. Então, o Google Tradutor e companhia usa isso daí. Tá? Então, você escreve uma palavra lá, eu sou um estudante, uma frase em francês. Isso passa pelas pilhas e pilhas e pilhas de redes neurais que está aí no meio, em duas etapas. Né? Eu já contei para vocês que tem os codificadores e os decodificadores. Os codificadores tentam interpretar aquele conteúdo e jogam para os decodificadores, que a partir dessa interpretação de conteúdo, que nada mais é do que um monte de número, já falei que os modelos distribucionais nos ensinaram a transformar palavras em números, pega esse monte de número interpretado e começa a gerar em outra língua, e solta lá em português ou em inglês, eu sou um estudante. Então essa é uma abordagem super comum que a gente segue hoje, totalmente neural. Tá? Então com isso a gente consegue ver os 3 tipos de aplicações, e tem todo tipo de mistura que vocês podem imaginar. Tá? A gente consegue fazer isso de todo jeito. O que acontece agora em PLN? Para onde o futuro está apontando? Vocês viram que tem muita coisa dentro dessa área. Falar que PLN é uma área só é quase injusto. Tem muitas aplicações diferentes de características completamente diferentes. Tendências, então. Bom, a gente quer processar o que está na web. Eu quero processar e-mail, eu quero processar redes sociais, eu quero processar isso que a gente chama tecnicamente na área de User-Generated Content, conteúdo gerado pelo usuário. Tudo aquilo que a gente escreve nas páginas de comércio eletrônico, eu quero conseguir processar. Tá? Eu quero fazer mineração de opinião ou análise de sentimento, o que as pessoas estão falando. A gente está desenvolvendo bastante assistente virtual, como Alexa e companhia. As abordagens multimodais estão muito quentes, já falei isso para vocês também. E temos esse fator de que as empresas, a indústria entrou com peso no trabalho aqui em PLN. Gente, hoje é muito difícil você achar profissional de PLN disponível. As empresas contratam rapidamente, porque está faltando gente na área. Tá? É um ramo quente. Temos muitas ambições. A gente quer fazer coisas que funcionam para todas as línguas, inglês, português, espanhol. Um método que você dê um conjunto de dados em qualquer língua, ele funciona bem. A gente quer que ele escale, que ele seja robusto. Tem uma frase que a gente fala bastante que é isso, ó, deve funcionar para qualquer coisa na web. Por muito tempo, em PLN, a gente trabalhou com técnicas que funcionavam só para texto bem escrito, bonitinho. Mas a gente sabe que a web tem de tudo. Cada rede social nova que surge traz jargões próprios. Peguem o antigo Twitter, agora X. Lá tinha hashtag, tinha arroba, tinha cashtag. Vocês já ouviram falar de cashtag? Procurem depois. Os sistemas de PLN têm que saber lidar com aquilo. Lá tem texto sem capitalização, sem pontuação, escrito de todo jeito. Tem uma linguista que trabalha comigo, uma vez ela teve a pachorra de levantar de quantos jeitos diferentes a pessoa escrevia a palavra design. Ela encontrou 20 jeitos diferentes errados de escrever a palavra design. Então, o sistema de PLN robusto deveria ser capaz de perceber que é tudo a mesma palavra, em vez de ficar tentando arrumar antes de processar. Então, houve um pouco de mudança de mentalidade nisso. A gente quer fazer coisas que funcionam ali para todo mundo. Há uma preocupação grande hoje em atender os minoritários, as línguas que têm poucos recursos tecnológicos, por exemplo, as línguas indígenas. Isso é um congresso recente que teve nesse ano, no começo do ano, lá na Espanha, sobre tratamentos das línguas indígenas do Brasil e da Iberoamérica. Tá? Criação de dicionários, criação de tradutores automáticos. Uma coisa que às vezes a gente não percebe, a gente usa a língua para tudo, né? Mas a gente não percebe que a língua também é o nosso instrumento de pensamento, a língua é uma marca da nossa cultura. Então, cada vez que uma língua morre, a gente perdeu muita coisa. Hoje a gente tem cerca de 7.000 línguas no planeta, e elas estão sendo extintas rapidamente. Tem línguas que são faladas por uma pessoa, por uma família. Então é importante a gente tentar preservar isso e a gente prover tecnologia de tradução, de dicionário, de gramática, ajuda a preservar um pouco essa história da língua e o seu conteúdo. E eu vou terminar falando dos desafios de processar a língua portuguesa. Como eu falei para vocês, dá a falsa impressão que é uma coisa só, né? A língua portuguesa é uma só. Mas não é. A língua portuguesa é falada em 10 localidades. Ela é a língua oficial em 10 localidades, não é a única oficial em todos os lugares. O Brasil é o maior falante do português. E quem já teve chance de falar com falantes de português de outros lugares deve ter percebido que pode variar bastante. Tem gente que a gente não entende o que fala, tá? De tão diferente que é. No ramo da linguística, a língua portuguesa, vocês podem ver, ela está grifadinha ali embaixo, ela é prima do galego, do espanhol, do catalão, é uma língua latina, tá? E cada ramo de línguas aí é uma família de línguas diferentes, com características bem diferentes entre si. Então, a gente pode levar isso em conta, né, na hora de produzir os nossos sistemas. Olha lá, os 10 locais
que falam português. Então, o Brasil é o maior deles aí, mas tem em vários lugares do mundo. Segundo as últimas estimativas, nós somos a 6ª língua mais falada do mundo. A gente tem um instituto internacional dedicado à promoção da língua portuguesa. Tá o link aí para vocês buscarem. É considerado uma língua grande. A Academia Brasileira de Letras fala que a gente tem mais de 350 mil palavras diferentes. Bastante, né? Se a gente olhar comparativamente, tem línguas cujo dicionário tem menos entradas. E as variações são muito interessantes. Tem variação de pronúncia, de ortografia, de gramática. Os perfis de usuários são diferentes. Tem comportamentos e culturas diferentes. Eu trouxe aqui um negócio que eu acho fabuloso. Vocês já ouviram o termo white paper? Então, white paper é quando você faz um relato técnico de como alguma coisa funciona. Então, em Portugal, pesquisadores de Portugal fizeram um white paper, que eles chamam de livro branco, eles traduzem quase tudo, né? Sobre a língua portuguesa. Como é que a língua portuguesa funciona? Então, eles fizeram o livro branco da língua portuguesa. Eu vou ler com vocês as coisas que eles falam. São fabulosas, tá? São fabulosas e são divertidas. Então, são só uns trechinhos. O link está aí para quem quiser acessar esse livro branco. Por coincidência, o sobrenome do primeiro autor é Branco, tá? Mas não tem a ver com o título do artigo. É o famoso Antônio Branco, que também integra o centro de IA que a gente falou hoje cedo. Então ele começa, em Portugal, a divisão geográfica dos dialetos distingue os dialetos do centro-sul, do norte e os das ilhas atlânticas. Os dialetos do norte podem ser identificados pela ausência de distinção fonológica entre B e V, com prevalência do B e etc. Tá? Então ele nos explica a cara do português de Portugal e as variações que acontecem lá dentro. Cantinho esquerdo, lá em cima. A situação das variedades africanas do português é variada. Enquanto em Angola e Moçambique o número de falantes tem vindo a aumentar, em outros casos, como São Tomé e Príncipe, em muitas circunstâncias, utiliza-se o crioulo e o português é uma segunda língua. Aí chega no Brasil. Quanto ao Brasil, dada a dimensão geográfica deste país, não é viável apresentar aqui as suas variedades linguísticas. Por quê? A gente tem muita, de fato. Né? No sul se fala diferente do sudeste, que se fala diferente do nordeste, do centro-oeste, do norte. Um bom sistema de PLN tinha que conseguir abarcar tudo isso. Então eu tenho colegas que dedicam suas vidas a fazer sistemas de processamento de fala que identificam cada sotaque do Brasil. A Alexa, a Siri, o assistente do Google, o que quer que seja, deveria entender todo mundo igualmente bem. Então a gente, por simplicidade, talvez também numa iniciativa política, fale que o português é uma única língua. Mas na prática tem bastante diferença. E a gente que trabalha com tecnologia e quer dar acesso à tecnologia linguística, precisa pensar um pouco nisso. Tá? Tem um autor que fala assim, o português é difícil porque tem muito vocábulo, tem muito sinônimo, tem muita flexão verbal, tem muita construção sintática, muita flexão de gênero, número e grau e exceção para tudo isso. Tá? Então ele é bem pessimista quanto ao processamento do português por causa disso. O link está aí, vocês podem consultar depois. Tá? Para a língua portuguesa do Brasil, historicamente, a área se fortaleceu de PLN a partir da década de 90. A gente começou alinhado a trabalhos de outras línguas, reproduzindo os métodos que se fazia para o inglês, para o espanhol, que começaram muito antes da gente. Veja, eles começaram na Segunda Guerra Mundial. A gente começou na década de 90. E agora a gente tem valorizado mais o português, a gente tem técnicas mais especializadas para a língua. Então isso é super legal. E eu termino deixando 2 links para vocês. Muitas vezes a gente quer usar um recurso, quer procurar um software, não sabe por onde começar. O português tem 2 portais que disponibilizam recursos, ferramentas e softwares para o português. Tem um mais novo, que é esse, que é o Portulan Clarim. É uma iniciativa internacional, europeia, em que a gente coloca todos os nossos recursos do português lá. Vocês vão achar corpos, vão achar ferramentas, vão achar tradutores, vão achar sumarizadores. E tem um mais antigo que está no ar até hoje, que é a famosa Linguateca. Então ela tem uma interface meio antiga, porque ela é da década de 90, mas ela também tem muita coisa lá dentro. Tá? Então vale a pena. Isso aí está no material para vocês. E aí eu paro para a gente tomar um cafezinho. Tá bom? Então,